Hey there, how's it going? Meu nome é Felipe Malafaia, eu sou professor de inglês e você está no podcast Não Enrole a Língua. Como você sabe, toda semana eu trago palavras e expressões em inglês para você ir aprimorando seu conhecimento do inglês e usando nas mais diversas situações. Nesse podcast eu vou te ajudar a pronunciar da maneira correta. E aí você já sabe, tem que deixar a vergonha de lado e soltar a voz. Quando você ouvir o sonzinho, você vai repetir. Já sabe que vai ser a hora de repetir. Eu vou sempre pedir que você repita várias vezes. E aí no final de cada episódio nós vamos revisar o vocabulário aprendido. E aí você vai ter mais uma chance para internalizar o conhecimento. É claro que eu nem preciso dizer que você pode ouvir esse episódio quantas vezes você quiser, até o vocabulário realmente estiver grudado na sua memória. Mas lembre-se, você precisa se concentrar na aula. Deixe as notificações do celular desligadas, deixe a TV desligada, foca na lição. Então, pense que são apenas 15 minutinhos no máximo e você pode levar esse conhecimento para o resto da sua vida. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como se despedir em inglês, como dizer tchau em inglês de várias maneiras diferentes. Vamos ouvir 2 pequenos diálogos em que as pessoas estão se despedindo e vamos destrinchar palavra por palavra desses diálogos, para que você possa depois aprimorando o seu conhecimento, ampliando o seu conhecimento de inglês. Você pode enviar para mim seu feedback, sua opinião, sua crítica, seu elogio sobre o podcast, sobre o que você está achando do episódio. É só mandar um e-mail para filipemalafaia@gmail.com. Ou você pode também enviar uma mensagem de voz se você estiver ouvindo esse episódio pela plataforma Anchor. É isso aí, chega de enrolação, simbora para o nosso episódio. Let's go! Então vamos ouvir nosso primeiro diálogo em que 2 pessoas estão se despedindo. Pode ser que talvez você não entenda tudo. Tenho quase certeza que você vai entender algumas palavras, algumas expressões, mas não se preocupe porque ao final do episódio você vai estar sabendo de tudo. Então vamos lá, vamos ouvir nosso primeiro diálogo de hoje. Good night. Good night. Have a good evening. Thank you. You too. E então, o que achou? Achou fácil? Bom, primeiro nós temos os 2 personagens do primeiro diálogo lá do nosso segundo episódio, Emily e Matt. E eles estão se despedindo. A Emily puxa a conversa primeiro e ela diz, Good night. Repeat one more time. Good night. No primeiro episódio do podcast, já tinha falado sobre good night. Good night é uma maneira de você se despedir. É boa noite, só que não é boa noite quando você chega em algum lugar, mas sim quando você sai. Então Emily diz good night e o Matt responde good night, have a good evening. Antes de darmos prosseguimento, eu quero focar mais nessa questão do good night. Veja a pronúncia que Emily faz de good night. Ela diz good night e o Matt responde good night. Ele não fala, nem ela fala também, good night. Não tem isso de good night, e sim good night. Good night. O D de good quase não é pronunciado praticamente, e o T de night muito menos. Good night. Good night. Have a good evening. Good night. Have a good evening. Repeat after me. Have a good evening. Have a good evening. Have a good evening, que o Matt fala para Emily, tenha uma boa noite. Agora, perceba a diferença entre falar good night, você está saindo do trabalho, good night, e falar have a good evening, tenha uma boa noite. Ou seja, para onde você for, quando você chegar em casa, ou se você for sair para jantar, alguma coisa, tenha uma boa noite, a good evening. Então, evening seria esse período do dia, entre mais ou menos as 18 horas, ou até depois, um pouquinho disso, depende da estação do ano, porque o sol se põe mais tarde. E
essa evening é esse período até a hora que você vai dormir, até já ser meia-noite ou 11 horas da noite, a hora que você dorme. Então, have a good evening tenha uma boa noite, que também é uma maneira de você desejar que alguém tenha um bom período depois que chega em casa ou que sai para jantar ou para fazer qualquer coisa. Então, o Matt fala, good night, have a good evening. Boa noite, tenha uma boa noite. Ou seja, tenha um bom período entre as 18 horas, que é a hora que ele está saindo do trabalho. Aqui eu estou olhando o relógio do Matt e é 5h30. Então, entre 5h30 e as 18 horas e até a hora mais tarde, quando você for dormir. Então, é isso. Good night, have a good evening. Então, a Emily continua dizendo, ela diz, thank you. You too. Atenção no som de thank you. O som desse TH é um som que você não encontra na fonologia da língua portuguesa. Então você tem que encostar a língua entre os dentes. Thank you. Thank you. Repita comigo só o som do TH. Th. Então agora você já sabe. Repeat. Thank you. A Emily continua. You too. Essa frase é usada para você simplesmente devolver a gentileza ou a frase que a pessoa falou para você. Have a good evening. Thank you. You too. Você também. Então, resumindo, o diálogo fica: boa noite. Boa noite. Tenha uma boa noite. Thank you. You too. Obrigada. Foi a Emily que falou. Obrigada. Você também. Ou seja, você também tem uma boa noite. Então, bem simples mesmo, um diálogo bem fácil de você aprender. Então, vamos ouvir mais uma vez e agora você já sabe todo esse diálogo. É um acréscimo bem legal. Good night. Good night. Have a good evening. Thank you. You too. Ok, that's wonderful. Mas nós temos mais um diálogo que é bem menorzinho ainda do que o primeiro, em que a Sarah e o Matt se despedem. O Matt vai continuar no trabalho, coitado. A Sarah já está caindo fora, já está indo para casa descansar, esticar as pernas. Vamos lá, vamos ouvir o segundo diálogo do nosso episódio. Bye. See you tomorrow. Bye. See you. E aí, mais fácil ainda que o primeiro, não? Então a Sarah começa. Bye, see you tomorrow. Bye, see you tomorrow. O que a Sarah está dizendo é tchau, até amanhã, ou te vejo amanhã. Seria mais correto realmente traduzir como até amanhã. Então ela diz see you tomorrow, see you tomorrow. Mas na rapidez do dia a dia, na língua fluida de quem é fluente, você não fala see you tomorrow. Você fala see you tomorrow, see you tomorrow. Mas vamos palavra por palavra. See, que quer dizer vejo. You, que quer dizer você. Tomorrow, que quer dizer amanhã. Então eu junto tudo. See you tomorrow. Ou, do jeito mais fluente, see you tomorrow. Bye, see you tomorrow. E aí o Matt, com toda a animação do mundo, fala bye, see you. Que nada mais é do que tchau, até. Então, ela já tinha falado see you tomorrow, então ele já fala tchau, see you, bye, see you, até. Não precisa falar novamente até amanhã, see you tomorrow. Basta dizer see you e já está respondendo corretamente como uma pessoa fluente. Então, é bem interessante você aprender isso, essa resposta a see you tomorrow. Mas, na verdade, não só see you tomorrow, a qualquer expressão que comece com see you tomorrow, né? See you soon, see you later. Então a pessoa já vai responder logo de cara, see you. Alright, very good. Já sabemos o segundo diálogo
inteirinho. Tudo bem que não é grande coisa, mas já é alguma coisa, né? Você entender 2 diálogos no mesmo episódio. Vamos ouvir mais uma vez o segundo diálogo e aí você pode relembrar e aproveitar para repetir aquilo que os personagens estão falando na cena, no diálogo. Ok? Vamos lá então. Let's go then. Bye. See you tomorrow. Bye. See you. Alright, great. Então agora você aprendeu algumas maneiras de você se despedir das pessoas. Aprendemos então, good night. Have a good evening. Bye. See you tomorrow. See you. Awesome! Que bom que você está aprendendo novas expressões, mas eu tenho ainda mais algumas para a gente complementar esse conteúdo de formas de se despedir. Então, segura lá, vamos lá e repita comigo. Repeat after me. Alright? Let's go. See you later. See you soon. Have a nice day. Todas essas servem para você se despedir também. See you later é até mais tarde. See you soon, até breve. Have a nice day, tenha um bom dia. Então são maneiras variadas para você não ficar só preso em uma só expressão, em só dizer bye, ou see you tomorrow, ou see you. Também não faz muito sentido você falar see you tomorrow se você não vai ver a pessoa amanhã, né? Então, se você não sabe quando vai voltar a ver a pessoa, uma maneira interessante é dizer see you later ou see you soon. Ou se você acha que você vai ver a pessoa semana que vem, então você fala see you next week. See you next week. Até a semana que vem. Igual eu falo para você ao final de cada episódio do Não Enrole a Língua, né? Mas esse episódio está ficando muito longo, eu não quero tomar mais o seu tempo precioso. Muito obrigado pela sua audiência, por estar acompanhando o podcast Não Enrole a Língua. A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Lembre-se, toda quinta-feira, nas plataformas de podcast, na sua plataforma preferida, o nosso podcast vai estar com episódios novinhos em folha para você aprender mais e desenvolver o seu inglês. Thank you very much for listening to our podcast, and I'll see you next episode. Goodbye.